Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui vamos abordar sobre continuidade e classificação de ponto de descontinuidade sob o ponto de vista gráfico e vamos resolver exercícios práticos. Aqui trago esses gráficos aqui, que a partir deste gráfico vamos classificar se são contínua ou se são descontínua. Se forem descontínua, que tipo de descontinuidade é? Então vamos abordar aqui nesta aula de uma forma rápida e vai ser um super vídeo muito interessante. Então, se você ainda não subscreveu, subscreve aqui no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, antes de resolvermos estes exercícios aqui, vou vos dar um super resumo para não terem nenhuma dificuldade sobre classificação de ponto de descontinuidade e continuidade de funções. Eu trago aqui este super resumo aqui, que é um resumo muito importante para você compreender o que é isso de continuidade e como classificar. Então, uma função f de x, se a função não é contínua, significa que ela é descontínua. Então, significa que uma função pode ser contínua ou pode ser descontínua. Agora, quando for contínua, também tem aqui várias ramificações. Pode ser contínua em todo o seu domínio. Então, é contínua em todo o seu domínio se os limites laterais forem iguais ao valor da função no ponto. Então, a primeira condição é de que os limites laterais devem ser iguais. Então, sendo iguais, significa que o valor que corresponde aos limites laterais tem que ser o mesmo valor da função no ponto. E pode ser também limite, pode ser contínuo à direita. Então, contínuo à direita significa que limite lateral direito é igual ao valor da função no ponto. E pode ser contínuo à esquerda. Quando é contínuo à esquerda, significa que o limite lateral esquerdo é igual ao valor da função no ponto. Então, aqui tem também a parte de descontinuidade. Agora, se uma função é descontínua, ela pode ser descontínua eliminável ou pode ser descontínua não eliminável. Agora, quando for uma função descontínua eliminável, significa que os limites laterais são iguais, porém é igual ao valor, é diferente do valor da função no ponto. Então, estamos diante de uma função descontínua eliminável. Então, é descontínua eliminável se ainda existe uma possibilidade de transformar a função de modo que ela seja contínua. E quanto à descontinuidade não eliminável, significa que aqui não existe nenhuma hipótese de tornar a função ela contínua. Então, chama-se descontinuidade não eliminável. Agora, na descontinuidade não eliminável tem vários ramos, ou seja, estão divididos em duas espécies. Tem a primeira espécie, quando os limites laterais forem diferentes. É da primeira espécie. Agora, é da segunda espécie, quando os limites laterais forem iguais a infinito, ou um dos limites laterais for igual ao infinito, ou todos os limites laterais forem igual ao infinito. Agora, é da primeira espécie quando os limites são definidos, porém são diferentes. Então, significa que na primeira espécie não existe nenhuma possibilidade para que a função seja igual ao infinito, ou seja, não tem um valor infinito, é sempre um valor finito, porém o valor é sempre diferente entre si. Então podemos muito bem, com base nessa estrutura aqui, é muito importante resolvermos cada exercício dessas funções aqui. Então temos o primeiro passo, ou seja, temos o primeiro exercício, que é o exercício da linha A. Então temos este gráfico aqui, é para classificarmos quanto à continuidade e classificarmos também, se for descontínua, que tipo de descontinuidade é. Já vimos que descontinuidade subdivide em eliminável, não eliminável e não eliminável tem da primeira espécie e tem também da segunda espécie. Então, começando com esse exercício, então, o primeiro passo é calcular os limites laterais. Para calcular os limites laterais, eu subentendo, vou simplificar um pouco aqui nos cálculos de limites laterais, subentendo que você já sabe calcular limites laterais, inclusive tem um vídeo aqui no canal que abordamos sobre limites laterais. Então, aqui o ponto que separa a parte da direita da parte esquerda é este ponto 3. Então, significa que vamos calcular o limite de x quando tende à esquerda de 3 da f de x da função. Então, significa que o limite lateral esquerdo é daqui até menos infinito. Então, quando a função, quando o valor de x se aproxima de 3 pela esquerda, o ramo em destaque da função é este aqui.
Este ramo aqui termina no exatamente o ponto igual a 2. Então, o limite lateral direito é igual a exatamente a 2. Então, calculamos o limite lateral direito, né, de f de x. Significa que na medida em que este x se aproxima de 3 pela direita, o gráfico em destaque, o ramo do gráfico é este aqui, que também termina aqui no 2. Significa que o seu limite é igual exatamente a 2. Agora, o valor da função no ponto em destaque, que é o 3. Então, é só ver que este 3 aqui faz correspondência com 2. Então, isto vai ser igual a 2. Veja que os limites laterais são iguais ao valor da função. Quando os limites laterais são iguais ao valor da função no ponto, significa que estamos diante de uma função contínua em todo o seu domínio. Então, esta função é uma função contínua. Agora, se você for um craque ou ter bom conhecimento ou ter domínio, não precisa nem calcular. Você consegue perceber que o limite lateral esquerdo é igual a 2, o limite lateral direito também é igual a 2, o valor da função no ponto é 2. Então, quando é assim, significa que a função é contínua. E consegue ver que este gráfico aqui não tem nenhuma interrupção. Uma função não é contínua se tiver alguma interrupção. Mas veja que esta função aqui não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum buraco. Esteja a perceber? Então, este buraco aqui está pintado. Então, quando está pintado, significa que é o valor da função está definido neste ponto aqui. Então, significa que não tem nenhuma curva, não tem nenhuma interrupção. Sendo assim, esta função aqui é totalmente contínua. Agora, vamos para o exercício da linha B. Temos esta função aqui, vamos calcular os limites laterais, né? Vamos ter o limite lateral, o ponto em destaque é 3, quando x tende à esquerda de 3, de f de x. Então, quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, o ramo da função em destaque é este aqui, que vai ser igual exatamente a 2. E vamos calcular o limite lateral direito da função f de x. Então, quando o x se aproxima de 3 pela direita, o ramo em destaque é este aqui, que termina exatamente aqui no 3. Então, significa que o limite lateral direito é igual exatamente a 3. Agora, o valor da função no ponto, este 3 aqui faz correspondência com 2 e faz correspondência com o 3. Mas veja que neste 2 aqui está pintado, significa que a função está definida neste ponto aqui. Agora, neste ponto onde a bola é aberta, a bolinha não está pintada, significa que a função não está definida neste ponto aqui. Então, o valor da função é exatamente aqui onde a função está definida, que é igual exatamente a 2. Agora, veja que o limite, o valor da função no ponto é igual ao valor do limite lateral esquerdo. Sendo assim, significa que esta função aqui é contínua à esquerda. Esta função é contínua à esquerda, porque o limite lateral esquerdo é igual ao valor da função no ponto, conforme como vimos aqui. Como vimos aqui, é contínua à esquerda se o limite lateral esquerdo for igual ao valor da função no ponto. Super simples. Então, vamos para o exercício número 3, este aqui. Aqui também vamos calcular os limites laterais, né? Até como já domina os limites laterais, podemos não calcular, né? Podemos interpretar a partir. Então, veja que na medida em que se aproxima de 3 pela direita, pela esquerda, assim que é o ramo do gráfico é este aqui. Então, significa que o limite lateral esquerdo é igual a 2. Limite lateral esquerdo, para não esquecer, vou mesmo escrever. Né? Então, tem aqui o limite de x quando tende à esquerda de 3 de f de x vai ser igual exatamente a 2. E o limite lateral direito de f de x. Veja que quando o x se aproxima de 3 pela direita, o ramo em destaque é este aqui, que termina aqui onde o valor do y é 3. Então, o valor do limite é 3. Agora, o valor da função no ponto vai ser igual. Então, este aqui faz correspondência com este aqui. E faz com este valor, mas aqui como não está definido, vai ser exatamente aqui onde está definido, que é igual exatamente a 3. Então, veja que o limite lateral esquerdo é igual ao valor, limite lateral direito é igual ao valor da função no ponto. Então, significa que essa função aqui é uma função contínua à direita, porque o valor do limite lateral direito é igual ao valor da função no ponto. Então, é coisa super básica, super simples, não tem nada de difícil. Então, vamos para a linha D. A linha D, vamos calcular o ponto em destaque. Bom, esses gráficos aqui
Poderia muito bem ter um ponto diferente, mas é tudo 3, mas o importante é você compreender como se calcula esses limites e como é que se classifica. Então, vamos calcular o limite lateral esquerdo. Limite lateral esquerdo de f de x vai ser igual, então, na medida em que o x se aproxima pela esquerda, o ramo do gráfico é exatamente este ponto aqui. Então, o ramo do gráfico é sendo este aqui, que vai ser igual a 2. Então, significa que é igual a 2. E o limite lateral direito da função, também quando o x se aproxima pela direita, o ramo em destaque do gráfico é este aqui, que vai ser igual exatamente a 2. Então, aqui tem igual a 2. E o valor da função, o f de 3, vai ser igual ao valor da função. Veja que este 3 faz correspondência com 2, como aqui não está pintado, não está definido neste ponto, o valor é aqui onde está definido, é igual exatamente a 3. Então, quando os limites laterais forem iguais, porém o valor da função é diferente, significa que estamos diante de uma descontinuidade eliminável. Então, significa que esta função aqui é uma função descontínua eliminável. Vimos que uma descontinuidade é eliminável quando os limites laterais, veja aqui neste super resumo, os limites laterais são iguais, porém são diferentes do valor da função no ponto. Está aqui bem explícito. Então, significa que aqui estamos diante de uma função descontínua eliminável. Eliminável. Vou me desculpar, estou meio constipado. Vamos para o gráfico da linha E. Então, mesma coisa, vamos calcular os limites laterais. Então, vamos ter aqui o valor de limite à esquerda de f de x. Quando o x se aproxima pela esquerda, o ramo do gráfico é exatamente este aqui. Então, sendo exatamente este aqui, vai ser igual a este valor 2. Então, fica igual a 2. E o limite lateral direito da função de f de x vai ser igual. Limite lateral direito, na medida em que o x vai se aproximando de 3, o ramo do gráfico termina aqui. Aqui o valor do y é 0. Então, tem aqui o 0. Então, o valor de f de 3 vai ser igual. F de 3 vai ser igual a este 3 aqui que está definido, está pintado aqui. Então, vai ser igual exatamente a 3. Veja que os limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, dissemos que estamos perante uma descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Veja que é uma descontinuidade não eliminável da primeira espécie. Veja, da primeira espécie, quando os limites laterais forem diferentes. Quando os limites laterais forem diferentes, estamos perante uma descontinuidade não eliminável. Então, vamos para a linha não eliminável da primeira espécie. Então, vamos para a linha F. A linha F, vamos calcular os limites laterais. Então, temos aqui o limite lateral esquerdo de f de x, vai ser igual. Então, veja que na medida em que o x se aproxima de 3, o ramo do gráfico é este aqui. O ramo do gráfico desce, está assumindo cada vez mais esses valores do y. Os valores do y que vai até menos infinito. Então, vai decrescendo, significa que o limite vai ser menos infinito. Então, tem aqui o limite à esquerda vai ser igual exatamente ao menos infinito. Então, temos o limite lateral direito de f de x. Então, significa que na medida que o x vai se aproximando do 3g, o ramo do gráfico vai até este ponto 2. Vai até este ponto 2. Então, indo até o ponto 2, significa que aqui vamos ter vai ser igual exatamente a 2. Então, vamos para o valor de 3, o valor da função. O valor da função no ponto 3 vai ser igual a exatamente, este aqui faz correspondência com o 2, está definido. Veja que os limites laterais direito é igual ao valor da função. Então, estamos diante de uma função contínua à direita. Esta função é contínua à direita, daqui é contínua à direita, mas nessa parte apresentam parte de descontinuidade, mas como a função é contínua no intervalo, então vamos subentender que a função é contínua
em um certo intervalo. Então, vamos para a linha GG. A linha GG, vamos calcular os limites laterais. Tem o x tendendo para a esquerda de 3 de f de x. Na medida em que o x se aproxima deste ponto aqui, se aproxima do 3, o ramo do gráfico é exatamente este aqui. O ramo do gráfico é exatamente este aqui. Então, significa que o ramo do gráfico termina no exatamente 2. Então, vai ser aqui igual a 2. Então, o limite de x quando tende à direita, o limite lateral direito, na medida em que o x se aproxima daqui, o valor da função vai até o mais infinito. Então, vai ser igual a mais infinito. E tem aqui o valor da função no ponto 3. O valor da função no ponto 3 é igual exatamente a 2. Então, significa que esses dois limites laterais são diferentes, são iguais. Ou seja, o limite lateral esquerdo é igual ao valor da função no ponto. Quando é assim, estamos diante de uma função contínua à esquerda. Apesar de que um dos limites vai para dar o infinito, mas como temos uma função contínua em um intervalo, então vamos assumir que a função é contínua naquele intervalo. Significa que é contínua no intervalo de menos infinito até o 3. Então significa que é contínua à esquerda. Então vamos para a linha H. Então na linha H, vamos ter aqui o limite lateral, f de x, o valor de x quando o limite lateral esquerdo, neste caso de f de x. Então, quando x se aproxima de 3, o valor da função, o ramo em estudo do gráfico é este aqui, que vai decrescer, estará a assumir esses valores do y que vai até menos infinito. Então, vai ser igual ao menos infinito. Depois, vamos para o limite lateral direito. Então, quando x tende à direita de 3 de f de x. Então, quando o x se aproxima deste 3 aqui, o gráfico, o ramo do gráfico está aqui, vai decrescendo. Na medida em que vai decrescer, estará a assumir esses valores do y que vão até menos infinito. Então, aqui também vai para menos infinito. Então, aqui os dois limites laterais dão infinito. Então, não há necessidade de verificar o valor da função no ponto, mas podemos, mas não vai mudar absolutamente o resultado, né? Então, veja que o valor da função no ponto 3 é exatamente igual a 2. Então, significa que como os limites laterais dão o infinito, então estamos diante de uma descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Não eliminável da segunda espécie. Então, aqui vamos para o último gráfico, que é o último exercício. Então, que é a linha I. Na linha I, vamos calcular os limites laterais. Vamos começar com o limite lateral esquerdo. Na medida em que o x vai se aproximando deste ponto, o ramo do gráfico se aproxima ou tende para menos infinito. Então, aqui vamos ter o menos infinito. E aqui vamos ter o limite de x quando tende ou seja, a direita de 3 de f de x vai ser igual. Então, a direita, na medida em que o gráfico se aproxima de 3, o ramo do gráfico em destaque é este aqui, que vai até mais infinito. Então, significa que vai ser igual a mais infinito. E o valor da função no ponto 3 vai ser igual exatamente a 2. Então, aqui também os limites laterais dão infinito. Não é contínuo em nenhum dos intervalos. Então, significa que estamos diante de uma descontinuidade não eliminável da segunda espécie. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreve aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Até mais. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para que aqui no canal ainda terá mais novidade. Até mais uma vez.